Olá, eu sou a Caroline da CUT e hoje estamos aqui com o Ricardo Souza, presidente da Bratz, para conversarmos sobre Machine Translation. Ricardo, o que é Machine Translation? Pergunta do século. Não, sério, porque, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Antes de eu responder essa pergunta, vou só dar um esclarecimento para você e para o público, né? Eu vou me referir aqui durante a entrevista à tradução de máquina, porque a tradução consagrada para Machine Translation em português é tradução automática. Esse é o termo consagrado. Mas, na minha opinião, tanto como professor e como quem pesquisa na área, é um termo muito impreciso e traz problemas, esse termo tradução automática, né? Hoje não, já há bastante tempo, nós temos uma área de estudos voltada para as coisas de máquina, inteligência de máquina, aprendizagem de máquina, né? E essa tradução, esse termo tradução automática, deslocou um pouco a tradução de máquina desse universo, né? E então eu prefiro falar em tradução de máquina. Mas, quando vocês em casa forem ler, forem pesquisar, o termo que vocês vão encontrar em português com mais frequência é tradução automática, tá? Agora, sobre o que é a tradução de máquina, né? O Machine Translation. Falando de uma forma bem simples, é a tradução feita em todos os seus processos por um sistema artificial, um sistema não humano, né? Aí a gente não pode confundir a tradução de máquina com as memórias de tradução, as ferramentas de memória de tradução, porque as ferramentas de memória de tradução nada mais são do que são grandes gerenciadoras de acervos de tradução. A tradução de máquina é outro universo, né? Elas trabalham muito bem juntas. A gente depois já pode entrar em mais detalhes. Elas trabalham muito bem juntas, mas tradução de máquina é aquela tradução feita pelo computador. Tá, é diferente da Cat Tool. A gente já teve uma conversa sobre Cat Tools e também acho que isso ficou bem claro para todo mundo que está assistindo a gente. E quais são os processos dessa tradução? Como que funciona? Dentro da máquina? Ou... Na vida real do tradutor, o tradutor que vai usar essa tradução, como que ele faz? Ela precisa de... Depende. Eu escuto que precisa de pós-edição, eu escuto que precisa de pré-edição. Depende de quem vai usar a ferramenta, né? E em que âmbito ela vai ser usada. Porque as ferramentas de tradução de máquina, existem vários tipos diferentes. Você tem, por exemplo, ferramentas públicas, como hoje em dia acho que as 3 mais conhecidas são o Google Translate, a da Microsoft, que é a Bing Translate, né? E a Yandex. São as 3 mais conhecidas. São máquinas públicas. Por que são públicas? Porque qualquer pessoa pode acessar. Você entra na internet, você coloca lá o texto que você quer traduzir e traduz sem custo nenhum. São máquinas que qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar do mundo, sem restrição. Agora, você tem outras máquinas que são máquinas que funcionam em um ambiente fechado, são máquinas privadas. E essas máquinas privadas, elas têm subtipos também. Tem máquinas privadas que trabalham no âmbito de uma empresa inteira, tem máquinas privadas que trabalham no âmbito de um departamento específico da empresa, tem máquinas privadas que trabalham no âmbito específico de um assunto. Ou seja, existem vários níveis de aplicação da tradução de máquina, né? Então, se você é um tradutor ou uma tradutora, aliás, desculpa, gente, a língua portuguesa é assim mesmo. O tradutor genérico do português é o masculino. É o masculino. Se um tradutor vai usar a tradução de máquina como a sua companheira na tradução, geralmente o que ele faz? Ele trabalha
com a sua ferramenta de CAT, conectada à sua ferramenta de tradução automática de preferência. Pode ser uma ferramenta pública, pode ser uma ferramenta privada, e eles traduzem juntos, literalmente juntos, né? O tradutor, quando o tradutor tem uma dúvida, ele pergunta à máquina, a máquina oferece sugestões, o tradutor aceita ou não aceita, e quando aceita, ele refina, né? Agora, quando é no âmbito de uma empresa, aí a coisa é um pouco mais complicada, porque existe todo um processo de preparação do texto que vai entrar na máquina para ser traduzido, tem o acompanhamento dessa tradução, né, que esse acompanhamento é feito para poder não só melhorar a tradução, mas também para refinar a própria máquina. Né? Para treinar, né, a máquina. Para treinar, isso acaba treinando a máquina para que ela ofereça traduções cada vez melhores. Isso. E não só isso, tem outras coisas mais. Conte-nos mais sobre isso. Quer que eu fale mais? Eu falo. Mas deixa eu completar aqui. Então, tem também a questão tem o acompanhamento da qualidade final, né? Ou seja, são 3 processos distintos, mas que trabalham juntos para gerar uma tradução que seja aceitável pelo cliente. Tem a pré-edição, que é uma preparação do texto, tem o acompanhamento do processamento. Esse acompanhamento do processamento, geralmente quem faz não é o linguista, é um engenheiro de computação. E depois tem a análise do resultado da tradução de máquina, que é a famosa pós-edição. Que é o que muita agência pede hoje em dia para ser feito. Que é feito por linguistas, né? Então, dependendo do âmbito em que a máquina for ser empregada, pode ser uma coisa tão simples, né, quanto o tradutor dialogando com a sua ferramenta favorita, quanto uma coisa bem mais complexa, que pode envolver equipes até de um tamanho razoável. E, hoje em dia, quais ferramentas a gente tem? As gratuitas, você já comentou, e as pagas, essas ferramentas que não comprometem a confidencialidade, o sigilo do documento, né? Quais são as mais famosas, as mais utilizadas hoje em dia? Essa questão do sigilo, dependendo de como você usar a ferramenta pública, ela também não oferece risco para o tradutor, nem para o dono do texto, né? Nem para o cliente do tradutor. Porque essas ferramentas públicas, elas têm versões pagas. Essas versões pagas, elas vão desde projetos inteiros. Por exemplo, vamos supor que uma empresa brasileira queira automatizar todas as traduções dela, queira que a tradução dela seja feita por sistemas automáticos de tradução. Ela pode ir na Google e encomendar um projeto de uma ferramenta de tradução de máquina específica para ela, só para ela. Ela pode fazer isso. Então, isso é um mega projeto. Isso envolve, por exemplo, a participação nossa de linguistas, tradutores, né? Porque são os tradutores, os linguistas, que vão definir o melhor arcabouço linguístico para aquela empresa, para que as traduções sejam eficientes. Isso se chama linguagem controlada. A função do linguista é controlar a linguagem que é usada naquela empresa. O que é uma linguagem controlada? É você passar do dicionário para o glossário. Porque uma coisa que nós tradutores às vezes esquecemos é que palavra e termo não é a mesma coisa. Sim. Palavra é aquilo que está no dicionário, que é com aquela riqueza toda, aquela lindeza toda que a gente conhece. Termo não. Termo é uma coisa muito específica. Então, manga no dicionário tem N acepções. Manga, por exemplo, na agropecuária, manga é um pasto que o pecuarista coloca lá o boi engordando, pastando, né? É manga, é um termo muito específico. Na alfaiataria, manga de camisa, né? Então, ou seja, a linguagem controlada, o especialista em linguagem, em língua, em tudo que envolve, vamos dizer, o acervo escrito da empresa,
Ele vai lá, desbasta, né, o português, vamos supor, se for em português, ele desbasta o português, cria um português sequinho, que vai ser usado naquela empresa ou naquele departamento específico da empresa. Por exemplo, a Caterpillar, ela tem linguagem controlada. A Caterpillar, aliás, há muito tempo. A Caterpillar, desde os anos 70, que ela trabalha com linguagem controlada. Ela tem um dicionário da Caterpillar. Sim, tem o glossário, né, disponível para quem quiser baixar. Isso, para quem quiser baixar. E aquele glossário, na verdade, não é um glossário, porque é como se fosse um dicionário reduzido da língua portuguesa para ser usado especificamente dentro da Caterpillar. Tanto que se chama-se inglês da Caterpillar. O termo é esse, é o inglês da Caterpillar. Ou seja, o linguista, ele faz esse controle da linguagem para que a máquina, na hora que for traduzir, tenha parâmetros bem específicos linguísticos sobre o que ela vai fazer com aquele texto. Para ela não se confundir e ter um produto final com qualidade. Exatamente. Que requerá o menos pós-edição possível. Isso, exatamente. E como que o tradutor se qualifica para usar essa tradução de máquina? Até onde eu saiba, não existem cursos para você, assim, como lidar com a tradução de máquina, isso, né, ou como usar da melhor maneira possível a tradução de máquina. Isso, por enquanto, não existe. Não vou dar spoiler, não. Tá? Por enquanto. Mas existe muita literatura na internet boa, de boas fontes. Quando eu falo de boas fontes, por exemplo, empresas desenvolvedoras, como a SDL, como a Omniscience, se eu não me engano, da empresa Omniscience. A Lionbridge. Essas empresas, eles desenvolvem muito material bom para o tradutor aprender. Né? Claro que tem umas coisinhas ali, cada um puxa a brasa para sua sardinha, né? Então a SDL vai dizer que o estúdio é o melhor, a Lionbridge vai dizer que a DL é melhor, o Omniscience, mas no geral, o material que eles produzem é muito bom. E eu recomendo todos os tradutores, de vez em quando, dar uma olhadinha nesse material. É interessante mesmo. E por que tem tanto preconceito com a tradução automática? Por que o tradutor tem tanto medo? Ele vai, não, eu vou perder meu emprego. Isso é verdade? O tradutor vai perder o emprego dele para a tradução de máquina? Ele vai ser... Vão chegar no tradutor e falar, então, nunca mais eu preciso do seu serviço, porque agora o Google vai traduzir para mim. Eita, Jesus! Vamos polemizar o assunto. Não, olha só. Na minha visão, não tem polêmica, porque a coisa está muito clara. Mas deixa eu tentar, assim, colocar de uma forma que ninguém queira pular na janela. É o seguinte, esse receio de ser substituído é comum em qualquer profissão. Porque se a gente pegar, por exemplo, a Revolução Industrial, antes era tudo feito à mão. Chegou uma máquina e falou, não, aí o homem falou, não, peraí, perdi meu emprego, nunca mais eu vou poder trabalhar na minha vida. E a gente descobriu que não. O homem só teve que se adaptar a aprender a usar a máquina a seu benefício. Exatamente. No meu ponto de vista, a tradução de máquina é praticamente a mesma coisa. A gente tem que aprender a usar a tradução a nosso favor, a usar a máquina a nosso favor. Mas a impressão que dá é que hoje em dia no mercado tem aquela discussão que não, a tradução de máquina chegou e agora eu não vou mais arrumar nenhum serviço na vida, nunca, que não seja pós-edição e o cliente quer pagar nada. E eu tenho um baita trabalho porque eu tenho que retraduzir e a gente sabe que não é bem assim, que em alguns casos a tradução de máquina é muito boa e ela quase não requer pós-edição. E também tem um outro lado de uma tradução da máquina que não está treinada, que vem quadrada. Mas, no seu ponto de vista, existe mesmo esse negócio de o tradutor vai perder o emprego? Ou como que vai ser o futuro do tradutor? O que é o futuro do tradutor? Essa pergunta, a resposta é comprida. Você tem uma ideia. Semana retrasada eu estava lá em Barcelona, passada, eu acho. Eu estava em Barcelona
levei 4 dias falando nesse treco. Mas olha só. Bom, então, sobre esse medo de ser substituído. É normal, é um medo normal, é humano, todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem, né? Esse receio de que nós percamos o nosso papel profissional na vida. Isso é normal. Mas também é um fato assim, inquestionável, né, de que o avanço tecnológico ele é imparável. Ele é imparável. Então, esse medo que o tradutor tem de ser substituído pela tecnologia, ele tem um fundamento, sim, mas, na minha opinião, ele deve ser combatido. E deve ser combatido através da informação, porque se nós não estivermos atentos ao que está acontecendo nessa área, deixarmos a coisa acontecer à revelia, quando nós percebermos, já era, a coisa já aconteceu. E isso aí, olha, esse ano eu vou fazer 19 anos de tradução profissional. Eu comecei a traduzir profissionalmente em 2000. Antes disso já traduzia, mas era como segunda opção de profissional. Primeiro, como profissional, foi a partir de 2000. E quando eu cheguei no mundo profissional da tradução, já estava acontecendo uma coisa muito parecida com o que está acontecendo hoje com a tradução de máquina. Estava acontecendo com as memórias de tradução. Porque o que aconteceu? A primeira memória de tradução que chegou ao mercado foi o Tradus, o primeiro programa de memória de tradução, né? A primeira CAT, né? Computer Aided ou Computer Assisted Tool, né? Translation Tool. Foi a Tradus. Quando a Tradus começou a oferecer essa ferramenta ao mercado, a ferramenta deles, que hoje é o Studio, que não é mais da Tradus, é da SDL, os tradutores recuaram, disseram, a gente não quer ter nada a ver com isso, né? Nós não queremos ter nada a ver com isso. E aí o que o pessoal da Tradus fez? Eles disseram, muito obrigado. Eles foram procurar os clientes de tradução. Então, eles, ao invés de desenvolverem uma ferramenta com a cara dos tradutores, eles desenvolveram uma ferramenta com a cara dos compradores de tradução. E o resultado todo mundo sabe qual foi. A famosa tabela Tradus, que é uma coisa assim, é um absurdo aquilo, mas que hoje você não tem mais como fugir. E assim, eu hoje me sinto muito à vontade de trabalhar com aquela tabela, porque eu sei que é uma prática de mercado, que foi adotada pelo mercado. Eu sou capitalista, viu, gente? Adoro ganhar dinheiro. É uma prática de mercado e não tem como fugir. O máximo que a gente consegue, às vezes, é negociar as proporções dos fuzzies, né? Olha, você está pagando 1 centavo, melhor isso aí, paga 2 e tal. Mas fugir daquela tabela, daquela proporcionalidade, você não consegue mais. Tudo isso porque nós, tradutores, viramos a cara. Então, hoje está acontecendo... Hoje não. A minha primeira palestra sobre esse assunto foi em 2010 ou 2011, num congresso da Abraço em Porto Alegre. E eu falei exatamente isso que eu vou falar agora. Está acontecendo o que aconteceu com as memórias de tradução. Nós estamos virando a cara para isso. E o que está acontecendo? Eles estão indo aos nossos clientes e esse relacionamento com a tradução de máquina está sendo desenvolvido, as políticas, os procedimentos, as normas de qualidade de tradução de máquina, que isso existe. Norma de qualidade para tradução de máquina. Tudo isso está sendo desenvolvido à nossa revelia. Então, amanhã não, quando eu sair por aquela porta ali, provavelmente, quando a tradução de máquina já estiver instalada de fato entre nós, como um requisito de tradução profissional, nós vamos ter que dançar a dança que o mercado mandar. A nossa revelia. Ou então, ou nós nos unimos agora e estudamos, e caímos dentro, e pesquisamos, e experimentamos. Sabe, a gente pode... nós podemos experimentar tanto as públicas quanto as privadas. Tem o Sistran,
que é uma ferramenta privada, tem a ProMT, que é muito boa. Acho que hoje a ProMT, acho que é das ferramentas privadas de uso do tradutor, acho que talvez seja a mais popular hoje, que tem um custo-benefício melhor. Então, compra um ProMT, compra um Sistran, experimenta, tenta, vê como é que aquilo funciona, porque o uso da tradução automática está se tornando rapidamente um parâmetro de profissionalismo. Ou seja, você, além de ser tradutor, você tem que saber lidar com aquilo. Lá, Faz todo sentido. lá em Barcelona, aliás, em Barcelona que eu falo, é um evento que tem na Europa chamado ELIA Together. ELIA, ou ELIA, como eles dizem lá, né? É a European Language Industry Association. E o Together é um evento em que eles botam... É um evento muito bacana, que a Abrates vai até tentar... Ih, spoiler, ó. Um dos objetivos da Abrates é esse, é que os congressos se tornem isso, um hub de negócios, um hub de discussão. Então, eu estava dando lá uma palestra sobre cibernética na tradução na pós-edição. E aí, uma menina da Transperfect, uma executiva da Transperfect, virou para mim e falou assim, Ricardo, ela perguntou lá para a plateia, Ricardo, nós temos um volume muito grande de pós-edição e, às vezes, nós temos dificuldade de fazer o tradutor entender que a pós-edição que ele vai fazer ali não precisa ser uma pós-edição profunda, porque existem 2 tipos de pós-edição. Estou falando para caramba, me interrompe aí. Não, tá. Tem 2 tipos de pós-edição. Isso, inclusive, é uma regra da ISO, tá? A regra da ISO já definiu isso. Era uma prática de mercado que a regra da ISO só fez consolidar. Existe a pós-edição considerada light, né? Que é aquela pós-edição assim, tipo tirar a poeira, porque o cliente só quer entender o que está ali. E existe a chamada full post-edition, né? Full post-editing, que é aquela pós-edição que vai ter que enganar o cliente. Ele vai ter que olhar assim, ele não pode perceber que foi uma máquina que fez. Quando eu falo enganar o cliente, não é passar ele para trás, não. É fazer com que o leitor do texto não perceba que foi traduzido por máquina. Isso, inclusive, está na norma. Uma full post-edition, o leitor não pode perceber que aquilo foi feito por máquina. É um parâmetro de qualidade. Aí a menina perguntou para mim assim, mas Ricardo, como é que eu consigo fazer os meus tradutores entenderem que light post-edition ou light post-editing não precisa demorar muito tempo, é coisa assim do tipo um fax, não é coisa de velho, um e-mail rápido, clipping de notícias, aquela coisa. Aí eu virei para ela e falei assim, eu não vou responder, eu vou cantar para você a resposta. Let it go, let it go. Canta isso para eles, porque light post-edition é isso, né? Mas, enfim, para combater esse medo, não tem jeito. A gente tem que ler, por exemplo, a Abrates, pouca gente sabe disso, né? É uma coisa que a Abrates não alardeia. Mas a Abrates tem uma pessoa que não vou dizer que nos representa, mas ela é uma pessoa que tem o respaldo da Abrates para participar dos comitês da ISO que elaboram essas normas, e ela nos mantém atualizada, assim, par e passo do que está acontecendo. Então, só para vocês terem uma ideia, de 2014, 2015 para cá, já foram editadas, já estão publicadas cerca de 7 normas de tradução. Isso de 2015 para cá, só. Não estou nem considerando para trás. 7 normas de tradução, se eu não me engano, e tem mais 9 no forninho. Ou seja, vai ter em breve, assim, num espaço de coisa de 5 anos, 6 anos, nós teremos aí 15 normas de tradução editadas. Por que isso? Porque o mercado está querendo normatizar a tradução, normatizar o que é qualidade, normatizar o que é tradução, né? Normatizar
os procedimentos para tradução de máquina. Né? Mas isso tudo, na verdade, só ajuda o tradutor. Isso não atrapalha o tradutor, porque Sim. vai qualificar o tradutor, vai qualificar o meu concorrente e eu vou ter que ter a mesma qualificação que ele. Exatamente. E não é só isso. É aí que, inclusive, está a chave, na minha opinião, para nós perdermos o medo da coisa. É entender que o fato da tradução estar se transformando não quer dizer, e que alguns tipos de tradução realmente a máquina está substituindo o ser humano, em alguns tipos de tradução, por exemplo, naqueles textos muito técnicos, muito parametrizados, bula de remédio, manual de automóvel, manual de máquinas. A máquina está, de fato... Aí vem aquela pergunta que você fez. Vai substituir o ser humano? Não, não vai. Já substituiu. Já está, já. Já passou. Aconteceu. Já aconteceu. Porque é como você falou, é um modelo, né? É como se fosse traduzir uma certidão de nascimento do Brasil. É igual. Exatamente. É exatamente igual. Muda o quê? O nome, Isso. muda a data, muda um dado ou outro, mas o sketch é o mesmo, não muda. Exatamente. Nos manuais é praticamente a mesma coisa. Se você pega os manuais de uma empresa do mesmo modelo de máquinas, né, da mesma série de máquinas, o manual é o mesmo. Isso. E olha, a coisa é tão sofisticada que, um exemplo, a Volkswagen já trabalha com tradução automática, ou tradução de máquina, como eu prefiro dizer, do material técnico dela, desde 2002. Não é 12, é 2. Ou seja, Faz muito tempo. já faz 17 anos. Eu sou de humanas, viu, gente? Matemática aqui não... já faz 17 anos que a Volkswagen trabalha ativamente com tradução de máquina. A Caterpillar, acabei de falar, numa conversa que a gente estava tendo aqui, desde os anos 70, ali quase na beirada dos 80, que ela já trabalha com tradução de máquina dos manuais dela. Então, tradução de máquina não é tecnologia do amanhã, povo, é tecnologia de ontem. A grande diferença está no tipo de tradução de máquina que a gente tem hoje, né? Uma outra maneira de a gente perder também o medo é nós sairmos, quando nós formos pensar nas coisas da tradução, sairmos do mundo da tradução também. Isso é normal, acho que em qualquer profissão é assim. Muitas vezes nós queremos discutir coisas da profissão e a gente esquece que a nossa profissão se encadeia com outras, né? Que a nossa atividade ela se encadeia com outras, que a coisa é uma série de links. Nós vivemos num hipertexto, né? Então, muitas vezes, isso acontece muito com o tradutor literário, a gente fala assim, olha, a tradução de máquina está avançando. Ah, não, que a tradução, porque a língua, esquece a língua, gente, esquece a língua. Vamos falar de outras coisas. Olha, vamos ver como é que a automação está se comportando, por exemplo, na indústria automobilística. Vamos ver como é que a automação está se comportando no direito. Vocês não sabiam, não? Pois é, tem um robozinho que faz peça jurídica. Sério, não me olha essa não, que é verdade. A pessoa vai caindo assim, né? Tipo... Quando eu falo robozinho, não precisa ser necessariamente um robô físico, pode ser um programa, né? Sim. Tem uma maquininha de preparar peças jurídicas iniciais. Por exemplo, aquela peça... na Inglaterra tem aquele sistema de barrister e solicitor, né? Agora não sei de cabeça, mas um vai ao tribunal e o outro não vai e tal. Um só apresenta aquela petição inicial. Então, aquela inicial, em muitos escritórios de advocacia, quem faz é um programa. Não é mais nem um estagiário. Não. A pessoa só coloca lá o caso, né? Faz a descrição do caso e o arrazoado é feito pelo programa. Direito, gente, direito. Quem traduz tradução jurídica sabe que traduzir texto jurídico é difícil. Aliás, escrever texto jurídico é muito difícil.
E tem essa maquininha faz isso. Então, é bom que nós tradutores saiamos do âmbito da tradução e a gente vai lá e vê como é que está funcionando nas outras áreas. Olha, vocês sabiam que havia uma área muito legal que está avançando muito o uso da tecnologia, é uma área muito próxima da nossa? Crítica literária. Crítica literária é a área de estudos da adaptação. Estudos da adaptação, para quem não conhece, é um campo que vem crescendo muito na área acadêmica e é um campo que se dedica a estudar as adaptações que uma obra sofre quando ela passa de uma mídia para outra. Então, por exemplo, um livro, né, que vira filme. Então, os estudos da adaptação, eles se concentram nas mudanças que foram necessárias para que aquilo saísse daquela mídia livro, fosse para a mídia roteiro, que é tudo texto, mas é diferente, né? E fosse roteiro filme e filme-jogo, e assim vai. É uma área muito bacana e tem crescido muito na academia e que faz uso intenso de tecnologias de análise de texto para detectar parâmetros, né? Pegar um texto assim, por exemplo, um autor que eu me lembro agora, que eu vi um artigo sobre esse assunto, Moby Dick. Então, tem um programa, esse programa analisa Moby Dick, levanta parâmetros em Moby Dick, e aí analisa as adaptações de Moby Dick que foram feitas ao longo do tempo, seja traduções, seja aquelas simplificações de texto para criança, enfim, faz toda uma análise para dali extrair os processos de transformação pelo qual a obra passou. Isso é feito com auxílio de computador. Na crítica literária, tem um departamento em Stanford, tem um crítico literário, depois, essa entrevista vai ser exibida no YouTube? Sim. O link está ali. Eu mando o link para a Carol, ela bota o link para vocês ali. Eles desenvolveram um programa, junto, claro, com o Departamento de Ciência da Computação, para detectar parâmetros literários. Então, um trabalho específico que eu me lembro desse departamento, eles pegaram toda a obra romântica a obra do romantismo americano, né, estadunidense, para quem prefere, do movimento romântico, né, estadunidense, e colocaram no computador, nesse programa, para detectar qual era o autor ou autora da época que manifestava na obra as formas mais canônicas, né? As manifestações mais canônicas do romantismo. E aí chegaram lá à conclusão que era uma autora, eu esqueço o nome dela, que inclusive ela escrevia como homem, para poder ser publicada. Uhum. Né? Ou seja, essas áreas afins da nossa, todas elas estão mexendo, estão se interessando, estão estudando, e nós estamos aqui... Né? Tipo assim, com medo, né? Com medo. Fica Então, aí, não vem aqui não. Não tem que ter medo. Eu acho que, sim, temos que nos preocupar, mas abrir os olhos, sem medo, com coragem, porque se portas estão se fechando para nós, outras estão se abrindo. Vocês não sabem como é que os engenheiros de computação adoram a gente. Não, sério, eles amam a gente. Sabe por quê? Porque eles não têm tempo para ficar se preocupando com coisas que nós nos preocupamos. Tem muito engenheiro de computação aí fazendo pós-edição, fazendo pré-edição. Eles não querem fazer isso. Então, isso eu tinha uma experiência com meus alunos em sala de aula. Eu tinha um aluno que, quando eu falei isso, ele levantou o braço e falou assim, pô, Ricardo, isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá como estagiário para trabalhar no projeto, lá, acho que foi da IBM, num projeto da IBM,
O engenheiro da computação falou, graças a Deus. Finalmente alguém. Pois é, eles nos querem, é só nós nos interessarmos, Sim. né? Falta um pouco de interesse, né? Falta muito. E ninguém precisa aprender matemática, eu não sei nada de matemática não, gente. Ninguém precisa aprender matemática, ninguém precisa aprender engenharia. Nem programar não. nada. Hoje em dia tem umas pessoas abençoadas no mundo cuja função é tornar inteligível para nós assuntos que a gente não tem a mínimo pendor para entender. Tem muitas fontes boas. Olha aqui, só de cabeça, tem o professor Yves Miguel, da Escola de Monterrey, ele tem textos ótimos sobre isso. E é legal porque esse pessoal que se dedica a estudar isso na nossa área, eles juntam técnica com mercado, com práticas profissionais, para quem é professor, para quem é da área acadêmica, com metodologias de pesquisa, porque como é gente que transita em todas as áreas, então eles fazem um material assim, muito rico. Quer ver quem mais? Aqui no Brasil, na PUC, tem a professora Cláudia, acho que é Cláudia Freitas o nome dela, agora me fugiu. Ela é linguista do Departamento de Letras da PUC e ela é pesquisadora, ela faz um trabalho muito legal com processamento de linguagem natural. Então tem gente escrevendo, tem a professora Érica Stupiello, da Universidade de Campinas, se eu não me engano, os artigos dela, embora ela seja acadêmica, né? E tem toda aquela linguagem acadêmica, mas são artigos muito acessíveis, são artigos excelentes. Na PUC ainda tem a professora, que é uma outra que eu posso citar, Márcia Martins. Professora Márcia Martins é acadêmica e também escreve artigos sobre tecnologias de tradução. Enfim, material tem. É só a gente... Tem eu. Material tem. É só a gente se dispor a pesquisar e a aprender. Né? Aprender acima de tudo, né? Tá. E tem algum conselho, além de todos esses que a gente já falou, que você já falou, tem mais algum conselho que você dá para quem é tradutor, para quem quer entrar na área, para quem se interessa, para quem não se interessa? Olha, tem sim. Tem, assim, não é um conselho, porque eu não dou conselho para ninguém, acho que é uma sugestão, né? Aliás, aproveitando que eu devia ter falado isso antes, mas olha só, faz de conta que tudo que eu falei é bobagem, tá? Que não serve para nada. O que eu falei aqui, faz a sua pesquisa, vai lá, faz a sua pesquisa, procura suas fontes, tirem as suas próprias conclusões. O que eu estou falando aqui é com base nas minhas conclusões e de quem já vem estudando esse assunto há algum tempo. Inclusive, para vocês terem uma ideia de como esse assunto é caro para mim. Em 2017, eu entreguei a minha dissertação de mestrado. Depois de 16 anos fazendo tradução, entreguei a minha dissertação de mestrado. Vocês já vão saber por que eu resolvi voltar para o banco escolar. Mas a minha dissertação, ela falava sobre como a tecnologia, ela, se bem trabalhada, ela pode servir para unir os cursos de tradução universitários e a prática tradutória, né? Porque a tecnologia, ela é tão presente na tradução, tão presente, que não tem como a universidade fugir dela e não tem como o tradutor prático, vamos dizer assim, fugir dela. Então, ela une esses mundos. Se a universidade, os cursos universitários de tradução hoje estão encontrando, já não hoje, mas já há algum tempo, um problema de evasão e de falta de alunos. Isso muito em função de uma visão errada, que na minha opinião é errada, de que o estudo universitário não serve para nada. Isso não é bem assim. Não é bem assim. Mesmo nos cursos teóricos descritivos, tem muita coisa ali que é muito importante para um tradutor
saber e com que se familiarizar. Tem que ter pelo menos uma noção, né? Uma boa noção. Porque o que vai acontecer, gente? Olha só, novidade para vocês, Newsflash. Sabe o que vai acontecer? À medida que a máquina vai avançando no mundo da tradução, o tradutor não vai recuando, não é isso que acontece, não. O tradutor vai avançando para outros lados. E para quais lados ele avança? É para aquele lado humano da tradução. Porque ao lado maquinal, a máquina faz. A máquina faz melhor do que você, melhor do que eu, qualquer pessoa que está aqui. Uhum. Agora, o lado humano da tradução, que é o lado da investigação, da sensibilidade cultural, sensibilidade social, apuro linguístico, tudo isso, o tradutor vai ter que desenvolver cada vez mais, porque é isso que a máquina precisa. O tradutor, ele está no mundo da tradução de máquina, o papel principal do tradutor é ser a interface entre a máquina e o mundo. Então, se você não tiver um sólido conhecimento das coisas do ser humano, né, você não vai conseguir fazer a máquina conversar com a realidade. E aí você vai perder função. Você perde função. Então foi por isso que eu, da cabelo branco, tal, voltei para a universidade, sentei lá, foi uma das razões, houve outras, mas essa foi uma delas. Resolvi sentar, fazer um mestrado e entender isso aí direitinho. Então, primeiro conselho que eu dou primeira sugestão que eu dou para quem está iniciando na tradução. Ou volta para a universidade, ou vai para lá. Porque você pode ser autodidata. Sim, pode. Pode sim, com certeza. Tem muita gente autodidata muito boa por aí. Uhum. Mas a universidade, eu creio que seja o lugar, o fórum ideal para você ser bombardeado por esses conhecimentos, sabe? Para você ter acesso, e um acesso maciço, disciplinado a esses conhecimentos, através de um professor, né? Das suas aulas, etc, etc. E tem um lado muito prático também nisso. A ISO 17100, que é a norma ISO, que regula os parâmetros para uma empresa ser certificada pela norma 17100, empresa de tradução, ela diz que para uma empresa ser considerada certificável pela 17100, os tradutores que trabalham para ela têm que seguir 3 parâmetros. Eu vou começar de baixo para cima, tá? A, B e C. O parâmetro C diz o seguinte: o tradutor tem que ter, no mínimo, 5 anos de prática em tradução comprovada. Sem formação superior, com formação superior, tanto faz. Muito bem. O critério B diz que o tradutor tem que ter, no mínimo, 2 anos de tradução comprovada e formação superior em qualquer área, né? E o critério A diz que o tradutor tem que ter formação em nível superior, graduação ou pós-graduação, em tradução ou em uma disciplina afim. Disciplina afim seria linguística, letras. Letras eu não sei. Se eu fosse cliente de tradução, eu não contrataria com base em letras, não, porque letras é um outro mundo. Uhum. Né? Letras seria linguística ou tradução. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Esse pessoal da categoria C é o pessoal né? Cabelo branco e tal, não sei o que, pinta a barba, não sei o que lá. Tá, nós vamos morrer, porque todo mundo morre um dia. O pessoal da categoria B, aí vai ficar o pessoal da categoria B ou categoria A, né? Se você fosse um cliente de tradução, e aí chegasse para você, não, esse aqui tem 2 anos de tradução e tal, tem formação em engenharia mecânica. Poxa, essa pessoa aqui fez o curso de tradução, se formou em tradução. Quem você ia escolher para traduzir o seu documento? Quem você ia escolher
para ser o linguista que iria acompanhar a sua tradução de máquina, que ia fazer parte da sua equipe de processamento de textos em sistemas artificiais. Ou seja, cada dia que passa, o diploma universitário em tradução está se tornando muito, muito, muito importante. Ah, mas e os cursos e os cursinhos de tradução? São ótimos, façam. Eu dou a maior força que faça. Mas completou o curso de tradução? Se você já tem um nível superior qualquer, procura, a Estácio mesmo tem uma pós em tradução, que, show, não é porque eu estou aqui não é mesmo, não é do meu feitio, essas coisas. Mas eu acho que hoje, no Brasil, talvez seja a pós em tradução com um pé mais firme nas práticas mercadológicas, no que é a realidade do dia a dia do tradutor, né? Os outros eu vejo mais voltado para a área de pesquisa ou talvez com um pendor um pouco mais para a pesquisa. Então, um curso como esse da Estácio, que é um curso de pós-graduação, enquadra vocês na ISO. Uhum. E na categoria A? Na categoria A, justamente. Enquadra vocês na ISO. Então, eu sugiro que vocês façam o seu curso de tradução. Tem cursos muito bons no Brasil. Você tem a Alumni, a Daniel Brilhante, tem o Brasilis, você tem aí N cursos, tem o Hierônimos. Você tem N cursos no Brasil que você pode fazer. Faça o seu curso. Aproveite o máximo que você puder. Mas depois, dá uma olhadinha na universidade. Não esquece, não. Essa é uma outra sugestão. E uma terceira sugestão que eu dou é em relação à pós-edição. A história é comprida, peraí. Não, que é o seguinte, olha só. Eu sou uma pessoa assim, meio cética em relação a certas coisas. Então eu acho assim, quando começam a fazer muita festa em relação a alguma coisa, então o negócio não está legal. Em 2010, nesse congresso que eu falei com você, que foi o primeiro que eu palestrei, na época, o grande tchan do momento era o tal do crowdsourcing, né? Vamos fazer crowdsourcing. Inclusive, um grande amigo que eu tenho hoje, um grande amigo, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, eu comecei brigando com ele no congresso. Foi briga assim, de bater boca mesmo. Então, estava aquele negócio do crowdsourcing, vamos fazer crowdsourcing, vamos traduzir por um badge, né, e tal, não sei o que lá. Mas por que isso? Porque naquela época, as máquinas de traduzir, elas estavam passando da base regra, né, que eram máquinas de base regra, para a base estatística. Porque houve uma coisa que a gente tem que lembrar, é que a tecnologia, nem sempre os projetos, as ideias científicas ou as ideias tecnológicas, nem sempre elas acompanham a capacidade tecnológica do momento. Então, você, às vezes, você tem uma ideia assim da tradução de máquina, falando especificamente da tradução de máquina. A tradução de máquina é uma ideia antiga, isso vem de Descartes. No século XVII, Descartes já falava como seria bom ter uma terceira língua que servisse de língua intermediária e aquilo pudesse ser colocado num dispositivo e que traduzisse todas as línguas. Descartes já falava isso. Mas o que acontece? A tecnologia, ela não progride linearmente, ela salta, ela dá saltos. Então, muita gente, mas olha, comete esse erro, é um erro crasso, de falar assim, mas a tradução automática surgiu em 1950 e levou 60 anos. Não, não é isso. Ela não levou 60 anos. É porque de 1950 até 2010, 2008, 2000, não havia hardware. Uhum. Não havia hardware. A máquina não dava conta. Não dava conta, justamente. A máquina estatística ela só foi viável por dois fatores. Um, pelo aumento de capacidade de processadores, e o outro pela internet. Porque a máquina estatística trabalha com corpus, com corpora. Né? Para quem não sabe o que é corpus, é o acervo de uma língua.
né? O acervo linguístico de uma língua. Porque a língua tem outros acervos que não são linguísticos. É o do acervo linguístico de uma língua. Então, com a internet, começou a haver muito corpus bilíngue. Muito site traduzido. Muito acesso a obras traduzidas. E aí, houve corpora suficiente para alimentar as máquinas estatísticas. Então, naquela época, o que precisava era de tradução bilíngue. E aí começou o negócio do vamos traduzir por um badge, né? E aí eu briguei com esse meu amigo, que a gente ficou amigo depois. Até hoje a gente é muito amigo, gosto muito dele. Aí, crowdsourcing, Vocês repararam que de 2014 para cá, quase ninguém mais fala em crowdsourcing? 2013, 2014. Sabe por quê? Por causa de vocês, gamers. Aliás, vocês não, nós, gamers. Os gamers, por causa dos gamers, o Google Translate, com base neural, que é aquela rede neural, só existe por nossa causa, viu, gamers? Porque, é sério, não estou brincando não, é porque o que impedia a existência a rede neural já existia como concepção, mas o que impedia ela de se tornar real, fato, era uma coisa chamada capacidade de processamento. Porque ela exigiria uma capacidade de processamento estúpida, da ordem de milhares ou até milhões de vezes superior ao que existia naquele momento, que era a capacidade de processamento das CPUs. Para quem não sabe o que é CPU, é aquele processadorzinho que tem na placa-mãe, né? A placa-mãe do computador. Só que aí nós, gamers, começamos aquele negócio, né? Poxa, queremos mais gráfico, queremos mais gráficos. Aí o que acontece? As empresas que criam placas gráficas começaram a investir em GPUs. Graphic Processing Unit. São as unidades de processamento gráfico. Cada vez mais sofisticadas. Ao ponto que hoje nós temos esses filmes que você nem consegue distinguir o que é um humano e o que não é. E aí, alguém, a história, eu sei a história, mas a história é muito mais comprida, não vou ficar contando aqui. Alguém falou assim, e se nós usarmos as GPUs para processar dados ao invés de gráficos? Pronto. O Google Translate, né, o processamento dele é feito por GPU. Então, as máquinas de rede neural são GPUs. Deu certo. Uma GPU tem uma capacidade de processamento milhões de vezes maior do que uma CPU. Então fomos nós, gamers, oi povo bom, nós é que viabilizamos, com nossa exigência de gráficos, é que viabilizamos, de certa forma, né, claro, a rede neural. Então agora, qual é o grande papo? Vamos fazer pós-edição. Esse é o papo agora, não é? Sim. E aí eu vou te dizer... Gente, não é teoria da conspiração, não. Isso é verdade. Juro por Deus que é verdade. Vocês vão lá, isso é coisa velha. Por trás de todo o processamento computacional, existe um princípio chamado princípio da cibernética. Não estou inventando, não. Isso é uma ciência, isso é uma disciplina. É uma disciplina de estudos, de investigação, chamada cibernética. O princípio da cibernética diz o seguinte, que ele não é aplicado, esse termo cibernética a gente está muito acostumado a ouvir em relação a máquinas, né? Mas, na verdade, cibernética tem a ver com tudo. Esse princípio da cibernética é muito popular na biologia, por exemplo. É a maneira como dois sistemas interagem um com o outro, de forma a estabelecer um equilíbrio para obter um resultado. Então, na biologia, por exemplo, a cibernética, o princípio da cibernética, ele é aplicado à maneira, por exemplo, né, como os ecossistemas convivem entre si para, vamos supor, a sobrevivência de uma espécie, como é que as espécies convivem entre si para estabelecer um equilíbrio e sobreviver dentro do ecossistema, assim vai. Mas a teoria básica disso aí diz o seguinte, que um sistema dá feedback, que é uma palavra que todo tradutor conhece, né? Feedback. Um sistema dá feedback para o outro sistema
A partir do momento que esse sistema recebe o feedback, ele se ajusta, envia uma mensagem, ou o que quer que seja, o que ele tem que enviar para o outro sistema, e assim vai. O outro sistema se ajusta em relação ao feedback do outro sistema, e assim vai. Eles vão estabelecendo uma relação de feedbacks. Né? Uhum. Muito bem. Esse princípio não é novo, é um princípio antigo, mas ele foi consolidado por um cientista chamado Albert Wiener. Perdão, Albert não, desculpe, perdão, Norbert. Perdão, meu querido. Norbert Wiener era um cientista americano e foi ele quem consolidou o conceito de cibernética como a gente conhece hoje. Tem um livrinho dele chamado Deus, Golem e Companhia. Golem é uma figura da mitologia hebraica. Então, esse livrinho é pequenininho, tem 80 páginas. Nesse livro, ele traça as linhas gerais do que é o feedback. Ou melhor, do que é uma relação cibernética, do que é o feedback e tal. E num livro de 80 páginas, ele dedica 8 à tradução. 8. Quer dizer, é muita coisa. Ele dedicou 10% do livro dele, ele é um matemático, filósofo, ele dedicou à tradução. E lá tem um trechinho que ele diz o seguinte, estou até arrepiado. Ele fala assim, eu só consigo conceber uma máquina de traduzir a partir de um momento em que uma máquina dá feedback para outra. Levanta essa sobrancelha não. A partir do momento em que a máquina deu feedback para outra. Então, por trás de todo o desenvolvimento de sistemas de tradução de máquina, está esse princípio. De você desenvolver uma máquina que chegue num ponto em que ela não precise mais do feedback humano e ela mesma se autoajuste. Ela mesma se corrija. Não ri não, gente. Vocês que são gamers devem lembrar do que aconteceu em 2017. Sabe o que aconteceu em 2017? Não. Menina, bafão. Um jogo de MMO, não sei se foi o Dota ou LoL, né? O nosso amigo Elon Musk, né, ele tem um projeto de desenvolvimento e tradução de máquina, né? E o que eles fizeram? Eles desenvolveram uma máquina de jogar MMO. Especificamente esse MMO. MMO, para quem não conhece, é o Massive Multiplayer Online. Então, eles desenvolveram essa máquina de jogar MMO. E o que a máquina fez? É uma máquina de rede neural, né, com base... Para quem não sabe o que é rede neural, a rede neural, ela imita mais ou menos... Ela tenta imitar o funcionamento do cérebro humano. Ou seja, nosso cérebro, ele funciona com uma rede de neurônios, né? Cada neurônio desenvolve... Eles são especializados. Cada um desenvolve uma atividade específica em prol de por exemplo, o ato que eu fiz aqui agora, né, esse ato aqui de esfregar as mãos, na verdade foi processado por milhões de neurônios, né, para chegar a esse resultado. Mas, enfim, criaram essa máquina de base neural, a máquina assistiu ela sozinha, ela assistiu a vários jogos daquele jogo, várias partidas, e a máquina de rede neural, ela aprende sozinha, você não precisa ensinar. Ela, através da repetição, ela começa a criar modelos. Do tipo assim, você pega uma coisa simples. Você pega várias fotografias, uma com um gato, outra sem um gato. Aí você bota assim, com gato, sem gato, com gato, sem gato, com gato, nas fotos. Mas não explica para ela o que é um gato. Não fala assim, gato é peludo, gato tem orelha. Não, só fala assim, essa foto tem gato, essa não tem, essa tem. E você vai apresentando para ela. Ela vai entender o que é um gato, com base nas fotos que tem gato e as que não tem. Porque ela vai procurar o padrão gato. E ela vai aprender o que é gato. E com esse aprendizado do que é gato, você fala para ela assim, desenha um gato. Ela desenha o gato. Ela começa a criar gatos. Porque ela aprendeu o padrão gato. Entendeu? Então, no caso do jogo, o que aconteceu? A máquina entendeu o que era o jogo. A máquina entendeu. Aí a máquina quis testar. Gente, ela fez tudo isso sem ajuda humana. Ela foi criada para isso. Mas ela fez isso sem intervenção humana.
Ela quis testar se o que ela aprendeu estava bom. O que ela fez? Ela virtualizou ela mesma. Ela criou dentro dela um adversário virtual, que era ela mesma, e jogou contra ela. Com isso, ela conseguiu, em 2017, vencer o campeão daquele jogo. E é um jogo... também vou te mandar o link, vou botar o link aqui embaixo. É um jogo dos MMOs mais difíceis que tem. Assim, tanto que o vídeo, é interessante você ver o vídeo do campeão lá jogando, e ele ficava assim, nossa, ele não sabia que estava jogando com a máquina. E ele falava, cara, esse cara é wicked, uau, ele é wicked. O tempo todo assim, porque ele ficou, assim, espantado com as jogadas que a máquina fazia. Então, eu estou dizendo isso que é para vocês ficarem alertas em relação à pós-edição como carreira. Uhum. Né, como carreira. Hoje eu faço pós-edição. Pago minhas contas, dá para ganhar um dinheirinho legal, é bom, aconselho todo mundo a fazer, inclusive. Né? A gente aprende muito fazendo pós-edição, aprende muito mesmo. Tanto como tradução, como se comportam essas máquinas. Mas eu não estou pretendendo investir como carreira. Assim, como carreira, eu estou vendo outras coisas, do tipo aquilo que eu acabei de falar, tentando entender melhor a tradução como um fenômeno, tentando entender o papel que a tradução desempenha na economia mundial como um todo, né, para entender o valor, para poder valorar a tradução, né, para poder, por exemplo, saber se um manual de um equipamento, se aquele valor que estão querendo me pagar, se ele é, vamos dizer assim, factível ou não. Por exemplo, sei lá, se é a versão 3 ou 10.0 de um treco que está no mercado há 500 anos, então realmente vai ser um valor baixo que eles vão querer pagar. Mas se é uma tecnologia nova, se vai envolver você ter que criar termos que vão ser adotados pelo setor como termos canônicos para aquela tecnologia, enfim. Entender o valor que a tradução tem economicamente falando. E não é pequeno, não. Em 2017, 2018 eu não tenho os dados ainda, 2017, a tradução movimentou no mundo todo, quando eu falo assim, fora América Latina, fora África, tá? Estados Unidos, Europa Estados Unidos e Eurásia, movimentou 46 bilhões de dólares. 46 bilhões. E, detalhe, a estimativa não era de 46, era bem menos, era bem menor. E ela movimentou 46 bilhões de dólares. Ou seja, algumas das maiores empresas negociadas em bolsa de valores são empresas de tecnologia e tradução. Transperfect, por exemplo. A Transperfect teve aquele babado lá do pessoal lá, marido e mulher que brigou. Foi uma confusão. Não, eu posso falar que não é fofoca, não. Só na imprensa, gente. Só na imprensa. Isso saiu, não foi imprensa de fofoca, não. Isso saiu no The Wall Street Journal. Porque a coisa foi tão séria. Porque a Transperfect era uma potência econômica numa certa região dos Estados Unidos. A coisa foi tão séria porque era um casal. Não é fofoca não, gente. Pelo amor de Deus, entra na internet, vocês vão saber. Era um casal que era o dono da empresa, o casal se separou, se divorciou, e a empresa entrou na briga. Ou seja, eles ficaram brigando pela empresa. Ai, meu Deus. E chegou a um ponto em que o juiz falou, não, então vou vender a empresa e vocês vão dividir o dinheiro. Só que nesse vou vender uma empresa, tinha uma cidade nos Estados Unidos que dependia economicamente da empresa. Dependia economicamente. Várias pessoas lá dependiam dela. E foi uma coisa muito séria. Saiu no The Wall, saiu no Times. Sabe? Não estou falando de capricho, não. Estou falando de revista assim, de jornal pesado. Agora tudo se resolveu. A Transperfect já né? Continua firme e forte aí, graças a Deus. Oi, Transperfect, me manda trabalho. Que eu estou precisando. Me manda serviço.
Mas a tradução dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. E nós, tradutores, temos que ter, na minha opinião, uma noção muito boa de quanto nós valemos, de quanto nosso serviço vale e até de quanto a pós-edição vale. Uma pós-edição light, é claro que eu não vou cobrar a mesma coisa que eu vou cobrar de uma pós-edição full. A pós-edição full, vamos supor, se você me der 10 mil palavras para traduzir em um dia, vai ser uma light. Vai ser para fazer a pós-edição em um dia. Vai ser pós-edição light. Eu vou pegar aquilo e isso existe. Tá aqui, Ricardo, 10 mil palavras. Faz uma light aí para mim que eu só quero entender. Isso acontece muito na área jurídica. Na área jurídica. Naquelas peças que o advogado só quer entender o que está ali e tal. Agora, se a pessoa me der 10 mil palavras e falar assim, não, Ricardo, você tem que fazer uma full. Eu quero que isso daí saia redondo. Então, não vai ser em um dia, vai ser em 2, 3, né? Vai ficar assim, até mesmo par e passo com uma tradução, em termos de tempo. Né? Então, a gente tem que saber o nosso valor no mercado. É uma outra sugestão que eu dou para os tradutores que estão começando, que tentem entender a tradução como negócio. Como negócio. Que a tradução assim, a gente pode estudar a tradução como fenômeno, pode, é muito lindo. A tradução é um fenômeno espetacular. Eu posso dizer de cadeira, porque né, fiz parte do mundo acadêmico, como pesquisador e tal. E é fascinante, tradução é algo fascinante, fascinante. Você vê pensadores, desde a época de Aristóteles, falando sobre a questão da relação das línguas com a realidade, das línguas com o ser humano, né? E é interessante que a gente vê a tradução automática revivificando conceitos que a academia tinha considerado como ultrapassados, coisas do gênero o grande legislador dos nomes das coisas, era Platão, se eu não me engano, né? Que falava do grande legislador, que aquela figura que dava nome às coisas. E que, claro, a linguística foi evoluindo a um certo ponto que, né, a gente sabe que não é bem assim. Mas no mundo da tradução de máquina é. Porque o que o linguista que trabalha com linguagem controlada, que é o que a máquina vai processar, ele é o grande legislador. É ele que diz, olha, isso aqui vai se chamar isso, você vai falar assim, isso aqui vai se chamar assado. Então, aquela questão que a linguística já vem estudando há décadas, séculos, né? Da língua, da representatividade da língua, né? Da língua como representação do mundo, que é um debate filosófico e científico fascinante, na tradução de máquina não tem debate. Ela é representação do mundo. Porque as coisas não podem ser, elas são. Então, a tradução de máquina... eu vou viajar aqui agora. Quem faz tradução de máquina, quem estuda a tradução de máquina, usa a tradução de máquina para entender melhor o próprio ser humano. Porque se o grande objetivo do ser humano, vamos dizer assim, de forma geral, filosoficamente falando, é criar um sistema artificial que o reproduza, ele tem que se entender. Se ele não se entender, ele não vai conseguir criar. Então, a máquina, o processo de criação de sistemas artificiais, eles acabam se tornando um instrumento de autoconhecimento para o ser humano. E isso é muito bacana. Existem coisas como, por exemplo, a filosofia da tecnologia. Pouca gente sabe disso. Primeira mão, eu vou tentar fazer um doutorado nisso. Hein? Vou tentar. Filosofia da tecnologia, que não é coisa nova. Isso é a filosofia da tecnologia, ela vai a Aristóteles pegar os conceitos de episteme e de tecné, né? Na filosofia, segundo Aristóteles, né?
você tinha vários meios de apreender a realidade, de aprender e apreender o mundo, né? E, assim, os dois mais conhecidos são episteme e tecné. Ou seja, a episteme é pelo contemplar o mundo, né? Para você observar o mundo. Estou falando grosso modo, tá? Estou reduzindo bem. Você deduzir o mundo. E tecné é você aprender pela prática, aprender pelo fazer. Tanto que é a dicotomia que você tem hoje, eu não vejo como dicotomia, mas muita gente vê, entre ciência e tecnologia, né? A ciência como o entender o mundo e a tecnologia como fazer o mundo, né? Então, através da tecnologia, você consegue sim, se você está tentando se reproduzir na tecnologia, você tem que se entender primeiro. Sim. E outra novidade para vocês, não existe nada na tecnologia, nada. Tudo na tecnologia tenta reproduzir o ser humano, tudo. Tudo. Por exemplo, o martelo. O martelo é uma extensão do seu braço. Sim. Ele reproduz esse movimento. Uma furadeira. Uma furadeira reproduz aqui o dedo. É o dedo que se captar um buraco ali. E assim vai. A tecnologia, ela é o ser humano tentando ser melhor, ser mais, né? E nesse processo, um exemplo, o caso do martelo, né? Na tentativa de você desenvolver um martelo, você acaba aprendendo melhor sobre o movimento do seu braço. Nós, tradutores, conhecemos muito a LER, né? A gente conhece muito a LER. É LER de cotovelo, lesão por esforço repetitivo, né? De cotovelo, é LER eu, por exemplo, tenho uma pequena LER de polegar, porque eu sou mal ditador, né? Então eu só uso esse polegar, não uso os 2 polegares. Eu só uso esse polegar para bater o espaço. Então, de tanto usar, eu tenho uma LERzinha recorrente aqui no polegar. Mas a tecnologia nos mostra quem somos. Então, existe filosofia da tecnologia, ética da tecnologia. Para muitas pessoas, não só para estudiosos, como para aficionados, né, como eu, para muitas pessoas, nós temos que desenvolver hoje uma ética de relação com a máquina, para que no futuro, quando a máquina a inteligência artificial realmente estiver desenvolvida e a máquina tiver noção da sua própria existência, ela não nos encare como adversários, mas como parceiros, né? Então, tem gente preocupada com o desenvolvimento de uma ética de relação com as máquinas. É muito bacana isso. Tem a questão do transhumanismo, que também é sensacional, que é a migração do ser humano da forma em carbono para a forma sintética, né? Migração de memória. Quer dizer, né? Olha Black Mirror aí tomando formas Exatamente. de verdade. São formas de verdade. E muita coisa que aparece em Black Mirror, aliás, quem não conhece o seriado, conheça, que é muito bom. Tem um sobre redes sociais que é maravilhoso. Nossa, é ótimo. Aquele é o que somos hoje. Sim. Claro que está exagerado, porque aquilo é uma caricatura, mas é o que somos hoje. É hoje. Quem não conhece Black Mirror, veja, porque tem muita coisa ali que parece, é ficção, mas não... Não necessariamente. Não necessariamente. É exagerado, mas é exatamente isso. Tipo, ó, acorda que o negócio tá real, tá acontecendo. Acorda que isso é uma possibilidade. E é isso que eu gostaria também de deixar como recado para todos. Que nós encaremos a tradução de máquina como uma fonte de novas possibilidades. Vamos ser substituídos? Sim. Já fomos, inclusive, em muitas coisas. Mas estamos sendo substituídos naquilo em que a máquina faz melhor. Existem N coisas que a máquina ainda não pode fazer e quem entende do assunto diz que ainda vai demorar para fazer, que é esse conhecimento do mundo, né? Que cria espaços para nós, tradutores, como
pessoas que se dedicam a fenômenos humanos. Eu vou ser bem sincero com vocês que estão me assistindo. Se você é tradutor naquela de estou passando isso de uma língua para outra, o seu futuro está com os dias contados. Agora, se você é tradutor naquela do eu amo tradução, eu tenho afinidade com a tradução, eu quero saber o que tradução é, eu quero saber a função da tradução no mundo, eu quero saber o papel do tradutor no esquema das coisas. Sabe, se você tem essa sede e essa curiosidade, essa ânsia de saber mais do que é a tradução, aí o futuro está garantido. Eu acredito que eu tenho quase certeza que sim. Porque são as pessoas que cada vez mais vão ser procuradas no mercado, né? Sim, é bem importante, né? Não basta você ter ideia de que, não, eu sou tradutor, eu só faço X vira Y. Não é só isso. O negócio não é só isso, vai mais além. Muito mais além. E não só vai mais além, como nos desperta para outras questões. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, se você que está me ouvindo é cristão, né? Se você é cristão, vai lá na Bíblia e tenta e começa a pesquisar a questão da palavra, né? Porque no início era o verbo, e o verbo se fez, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. A questão do verbo, né? Porque tradução é isso, é sobre palavra, é sobre a língua como manifestação do ser humano, né? O campo da linguística, ele é riquíssimo, tem coisas... Você tem uma linguística que é aquela que a gente chama de hard science, né? Que é aquela linguística pesada mesmo, ciência pura. Tem muita gente que acha que linguística não é ciência, não sei por quê. Porque linguística já é todo mundo... Assim, pô, você vai lá para o Noam Chomsky e falar para ele que linguística não é ciência, pelo amor de Deus. Mas tem aquela hard science que é só para quem realmente gosta, né? Mas tem todo um lado de soft science da linguística que é muito bonito. Que é aquele lado que questiona a língua como produto do ser humano. O que a língua é? Para que ela serve? Se é que ela tem que servir para alguma coisa, né? Porque será que a língua que a gente usa na comunicação é a língua que a gente usa, é a língua que sai de nós, ou é uma língua controlada que a gente usa para um objetivo, mas a língua que sai de nós é outra coisa? Menino, não era assim, não. Umas filosofias, assim, né? É aquela avoada, assim, filosófica. E tem gosto, tem para todo mundo. Ó, se você... Hoje está essa polarização aí que está, né? Mas não tem problema não, tem para todo mundo. Tem filósofo de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. Olha, tem gente... É Derrida, é Wittgenstein, Wittgenstein, né? Isso aí, acho que é isso. Nietzsche. Gente, tem, assim... Tem para todo mundo. Tem para todo... Austin. Tem para todos os gostos. Para todos os gostos. Assim, a impressão que eu tenho, eu não sou um profundo conhecedor de filosofia, gosto do assunto, sou leitor, né? Mas a impressão que eu tenho é que em algum momento ou outro, os principais filósofos ocidentais, pelo menos, né? Que são os que eu conheço bem, se debruçaram sobre a questão. O que é a língua? Para que serve isso? De onde é que vem? O que a gente vai fazer com isso? E alguns até sob a tradução, como o caso do Austin, né? Do próprio Derrida, sobre a tradução, sobre o que é tradução, né? Então, é muito bacana. E são essas questões que hoje muita gente encara como supérfluas no dia a dia, que vão se tornar cada vez mais úteis. Eu estou falando assim, no sentido bem raso, bem ralé mesmo, de utensílio. Vão se tornar úteis na prática tradutória, em termos profissionais. Porque é isso que uma equipe, vamos supor, você é um linguista que está ali numa equipe de desenvolvimento de um sistema de traduzir. O que eles vão querer de você é isso. Uhum. Um exemplo claro,
uma empresa de tradução, uma empresa multinacional que tem escritórios em países cristãos, países muçulmanos, países onde as regras sociais são muito díspares, né? E esse material tem que circular em todos esses lugares. Então, o linguista é que vai analisar esse mundo, peneirar, olha, isso aqui pode circular em todos esses mundos sem ofender ninguém. Ou isso aqui, olha, se bater ali, pode causar um conflito. É o linguista que vai fazer isso. E aí o linguista vai calibrar essa máquina, né? E o que vai acontecer é que ele vai pular de projeto em projeto, né? Porque, como eu falei, a máquina vai chegar num ponto em que ela vai dar feedback para ela mesma e para outras máquinas. Então, tá pronto, beleza, me dá meu dinheiro, eu vou embora, vou para outro projeto. Né? É isso que vai acontecer. É claro que a tendência, assim, isso é o que a gente pode falar com base na realidade. Qualquer coisa além disso é muita especulação e eu prefiro não entrar, porque aí já vira bola de cristal e eu esqueci a minha em casa. O que eu estou assim falando no momento é com base em outras profissões, né? O que está acontecendo em outras profissões, por exemplo, na medicina, em que médicos estão se tornando consultores técnicos para equipamentos de robótica, né? Que fazem cirurgia à distância. São médicos que estão mostrando como é que o equipamento tem que funcionar, né? Sim. Estou falando, por exemplo, de engenheiros que estão trabalhando com... eu vi essa semana uma coisa fantástica, uma impressora 3D que imprime pontes. Ou seja, aquela ponte que, sei lá, e não é pontezinha não, é ponte a ponte que estava lá no projeto, ela tinha bem mais de 10 metros. Era uma ponte bem grande. Então, a impressora 3D, ela imprime a ponte e está pronta, bota lá. Só que quem analisou, tem uma análise ergonômica ali, ergonômica, econômica, a social também, que é porque você vai colocar numa ponte, sei lá, num lugar onde as pessoas estão sempre acostumadas a dar uma volta, e de repente tem a ponte, aquilo tem uma implicação social, econômica, Sim. né? Então tem toda uma análise que é feita por seres humanos, até chegar no ponto em que ela vai começar a imprimir ponte. Então isso não está acontecendo, não é só na nossa profissão, está acontecendo em todas as outras. O que eu acredito é que o que eu percebo é que nós devemos nos preparar melhor. Isso é que eu percebo. Porque esse medo ainda é muito grande e é natural, é normal, mas... Mas a gente não pode viver com o medo, né? A gente tem que enfrentar ele, na verdade, né? Faz parte da vida profissional. Não tem jeito. É a evolução. Exatamente. É a evolução. Não é que a gente está perdendo emprego, a gente está evoluindo. É diferente. Na verdade, nós estamos deixando de fazer coisas... Vamos filosofar um pouquinho? Na verdade, nós estamos deixando de fazer coisas que nos impediam de sermos profissionais melhores e pessoas melhores. Porque nós estávamos tão envolvidos em certos processos que nós não tínhamos, vamos dizer assim, nem tempo, nem incentivo para nos dedicarmos a questionamentos maiores, né? Se você está ali preocupado enquanto você ganha por palavra, você não vai ficar pensando nas metafísicas da língua, você não vai ficar pensando nisso, né? Mas a partir do momento em que a máquina assume essa função, o que resta para nós seres humanos é sermos mais humanos. É entendermos mais das coisas humanas. É isso que sobra para nós. E não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. E é uma coisa que a máquina não tem. Não tem. Olha, eu não sou cientista, eu estou me baseando nas leituras de boas fontes. Existe uma previsão de que em torno de 2022, uma parte considerável, e quando eu falo considerável, assim, uma parte, não vou dizer metade, mas pelo menos 1/3 das traduções que circulem no mundo todo
sejam feitas por máquinas de traduzir, né? E eu acho bem viável, acho bastante viável. A tecnologia de tradução de máquina está evoluindo muito, né? Mas é o que a gente pode dizer com base numa realidade. A gente não sabe, por exemplo, se amanhã vai haver um salto tecnológico imenso que permita com que as máquinas assumam outras funções. Um exemplo claro, você quer ver como é que a gente tem que sair da tradução? É o desenvolvimento de memórias líquidas. Memórias líquidas. A nossa memória é líquida, né? Então, há todo um trabalho em torno das memórias líquidas. Tem a questão da computação quântica, né? Sim. Que é um outro nível de computação. É aquela coisa do gato do Schrödinger, né? Que só está vivo ou morto quando você abre o gato para olhar. É complicado, gente, treca é complicado. Mas tem a computação quântica, que agora está assim, numa fase que eu diria inicial, mas se amanhã houver algum groundbreaking, qualquer coisa assim que viabilize essas tecnologias, como foi o caso da GPU, se amanhã houver alguma coisa assim, pá, as ideias estão aí. Sim. O pessoal vai concretizar essas ideias e nós temos que estar preparados para isso. Então, se nós não começarmos a acompanhar agora, vai ficar um pouquinho mais difícil. E outra coisa, não estou falando de garotão e moça, não. Estou falando de todo mundo. Porque tradutor morre velho. Você conhece algum tradutor que morreu novo? Eu só lembro de um tradutor que morreu novo. Foi o Diego Altamirano, que era um colega nosso. Ele faleceu, ele estava nos 40. Era um ótimo colega. E quando tinha essas tretas de internet, ele falava assim, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E é o único que eu conheço, porque o resto morre tudo velhinho. A Bárbara Eliodora morreu com 90 parada. E uma semana antes de morrer, ela estava planejando uma nova tradução do Shakespeare. Não é verdade? Pois é. Então nós tradutores vamos morrer, todo mundo morre velhinho, lúcido. Eu não conheço, não, sério, eu não conheço um tradutor com Alzheimer. É porque a gente trabalha. A gente trabalha a mente. Não tem como você não estar lúcido, não tem como você ter Alzheimer se você está trabalhando o músculo. Não é? Nós estamos ali sempre, pá. Então, aliás, tradução é uma profissão tão danada que a gente não tem nem Alzheimer, né? Porque o Alzheimer é a férias do tradutor. É sério. Porque, olha só, eu estou falando assim, do ponto de vista espiritualista, você, meu colega ou minha colega que é espírita, né, os espíritas dizem que quando a gente morre, a gente faz a passagem, né? A gente vai trabalhar. Não é isso? A gente faz a passagem e vai trabalhar no mundo espiritual. Então, o que acontece? O tradutor, quando morre, ele vai interpretar Vitor Hugo, vai traduzir Dr. Fritz, interpretar Dr. Fritz, porque o cara tá lá na psicografia, eu tô aqui, recebi o Vitor Hugo. Vitor Hugo era francês, pô. Dr. Fritz era alemão. Precisa ter um intérprete ali com ele, né? É o intérprete. Então, o Alzheimer é a única chance que o tradutor tem de tirar férias. Porque ele tem Alzheimer, esquece tudo, fica afastado da realidade, dá aquela descansada. Porque senão vai emendar. Not gonna happen, my friend. Ele fez a passagem, ou ela fez a passagem, já estavam lá, o mentor lá assim, ó. Vem cá, irmão. Vamos, amigo. Vem, irmão, vem aqui que tem aqui um pra você aqui te esperando aqui pra baixar lá, não sei aonde. Ele não via a hora que você chegava. Assim, Ai, olha, tem um irmão aqui que é chinês, tá querendo baixar ali na Espanha. Você faz espanhol pro chinês. É seu par, é seu par. É seu par, exatamente. Então, isso aí vai Deus. alcançar todos nós. Isso vai alcançar todos nós. Isso é, com certeza. Isso não tem errada. Ai, Jesus, só... Pois é. Eu acho que a gente já deu um tempo bom, né? O pessoal lá de casa já deve estar... A gente faz mais, a gente conversa mais, o pessoal de casa fica de olho, a gente vai ter mais conversa, fica em paz aí, tá? Por hoje a gente vai encerrar agora. Posso dar uma palhinha já? Claro. Por favor, não deixem de ficar de olho no Congresso da Abrat. Vai ser do dia 31 de maio ao dia 2 de junho, aqui em São Paulo, no Hotel Bourbon, ali do lado do Shopping Ibirapuera. E essas discussões que nós estamos tendo aqui,
nós pretendemos levar para o Congresso, né? Inclusive, quem se interessou quando eu falei sobre cibernética, um dos trabalhos que eu pretendo apresentar lá é o mesmo trabalho, ou um pouco mais detalhado, inclusive, porque vai ter mais tempo, do que eu apresentei em Barcelona, sobre cibernética e pós-edição. Uhum. Como é que a noção de cibernética ela nos habilita a tomar decisões mais informadas sobre nosso futuro de carreira, né? Nossa carreira, o futuro da nossa carreira de tradutor. Então, fiquem de olho. Acompanhem a Abrates no Facebook, nas redes sociais, de forma geral. E a Abrates está à disposição de vocês para o que for preciso em termos de informação e em termos de apoio a atividades do tradutor. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Para tchau? Pode dar tchau. Tchau, pessoal. Gente, obrigada. Até a próxima. E até mais. Até mais.